Que bom que você veio nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial a te falar, a me falar, a ministrar nos nossos corações. Eu quero que nessa noite tu possa abrir a tua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1. Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1. O tema da minha mensagem, como vocês puderam ver, o anúncio no Facebook, é Vasos nas Mãos do Olheiro. E nós vamos ler a partir do verso 1 de Jeremias, capítulo 18, a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este olheiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós agora, mais uma vez, nos sujeitamos a ela, Deus, nos sujeitamos ao querer e à vontade dela, que é perfeita, que é boa, que é luz para nós, que é lâmpada, Jesus. Por isso, nessa noite, nós te pedimos entendimento, Pai, de tudo aquilo que nós vamos ler a respeito da tua palavra, Pai. Que venha cair por terra, Deus, todo pensamento que é humano e que em nós seja imputado, Pai, a tua vontade através desta palavra, Deus, que possa transformar o nosso coração, o nosso íntimo, a ponto de nos mudar, Pai. Assim eu te agradeço, Pai. Muito obrigado. Aleluias. E eu fui pesquisar. Aqui a gente vê Jeremias recebendo a palavra do Senhor, sendo orientado. E em determinado momento ele vai até onde o Senhor Jesus orientou a que ele fosse. E ali ele encontra então o olheiro, que estava ali praticando aquele exercício de moldar o barro, para que ele então se tornasse um vaso. E vocês sabem que eu fui para a internet para entender um pouco mais sobre isso, porque como é legal quando tu lê a palavra de Deus e ela começa a te causar alguns questionamentos, e aí tu vai um pouquinho mais a fundo, tu vai tentar entender um pouco mais. E aí, para eu compreender esta passagem, eu fui entender como é o trabalho de um olheiro, como é feito um vaso de barro. Eu não sei se vocês têm na casa de vocês vasos, e se algum é de barro, mas na internet eu encontrei que um vaso ele passa por 5 processos até se tornar um vaso. E eu vou ler aqui rapidamente para vocês. A primeira fase, nós podemos dizer assim, é a escolha do barro. Dentre 200 tipos de barro conhecidos que existem, somente 8 destes 200 servem para ser feitos jarros de barro. Então não é qualquer barro que eu e você podemos catar ali na rua que forma: isso aqui é um barro, isso aqui eu vou fazer agora um vaso. Existem 200, mas somente 8. Olha que interessante isso. Então a primeira fase é a escolha deste barro. A gente tem a segunda fase, que é o curtimento do barro, onde o barro fica, depois de escolhido, parado, sozinho, sem receber nenhum toque. Depois deste curtimento vem a terceira fase, que é o pisamento do barro. E é quando o barro é retirado deste curtimento. E após ele ser retirado, talvez depois de muito tempo, ele é colocado em um local para ser pisado. Porque quando ele está parado, ele começa a criar algum ar.
E aí esta é a terceira fase, onde este barro é amassado e apertado. Nós entramos então na quarta fase, que é a mistura do barro a outros componentes. Este barro, depois de curtido, depois escolhido e amassado, ele se junta. Então um barro, depois mesmo de ele ser escolhido, depois de ele se apresentar entre um daqueles 8, é adicionado algo. O barro em si puro, ele não serve para fazer um jarro. E essa mistura com outros componentes agora vem, alguns casos estava escrito palha fina, ou pedra triturada, ou restos de cerâmica bem moidinhos. E aí um vaso sem estes implementos é um vaso fraco e quebra fácil. É algumas coisas que são adicionadas ali para num montante se tornar a massa perfeita. Então nós vamos ao quinto e último processo, que é o modelamento do barro para se tornar um vaso. Então chegou a hora do barro virar vaso. Depois de todo este processo, o olheiro leva o barro para ser moldado e virar um vaso. Então aqui, quando eu leio Jeremias, quando ele chega e vai até a casa deste oleiro, ele estava trabalhando. Então tu já pega este oleiro nesta quinta etapa, ele já passou por 4. O oleiro já está trabalhando. Eu quero nessa noite, meus irmãos, que vocês abram o coração de vocês, peçam para que Deus possa ministrar profundamente assim como tocou. E nesse processo eu quero que você atente para o papel do olheiro, de moldar e fazer o vaso. Aqui nós temos 2 componentes. Deus fala com Jeremias, Jeremias vai e encontra o olheiro e este barro sendo moldado. Mas eu quero que tu preste atenção em quem está moldando o barro, o olheiro. E a primeira coisa que eu anotei aqui, eu quero que tu anote, se tu puder, em teu coração, na tua Bíblia, no teu celular, é que Deus deseja nesses dias estar nos moldando. Quantos podem dizer amém? Este é um trabalho que Deus nunca deixou que ficasse em segundo plano. Parte do processo dele trabalhar na nossa vida. E você sabe que por muito tempo as pessoas acham que quando conhecem a Deus, quando conhecem a sua escritura, quando se entregam para ele e começam a caminhada da fé, me parece que algumas pessoas ensinam errado da seguinte maneira, que Deus deseja fazer algo por você e somente a gente se concentra nesse detalhe. Só que eu anotei aqui que o mesmo Deus que deseja fazer algo por você, porque é parte, Deus sim deseja te dar as coisas que você necessita, Deus deseja te tocar, mas não fica só nisso, Deus deseja fazer algo em você. Tem uma grande diferença entre fazer algo por você e fazer algo em você. Existem muitas pessoas hoje clamando para Deus fazer algo por elas, mas se esquece de pedir para Deus fazer algo nelas. Note quão sério é isso. Se buscarmos apenas coisas exteriores, coisas que competem ao nosso bem, ao nosso ser externo, nós raramente vamos lembrar daquilo que Deus precisa fazer no nosso interior. E é justamente o nosso interior que nesses dias precisamos dizer: Deus, trabalha na minha vida. E este é o trabalho do olheiro, o trabalho de alguém que vai e molda. Então nessa noite diga para o teu coração: Deus, eu quero que você faça algo em mim. Mas para isso, eu vejo que é necessário algo, e este algo que envolve não só o agir de Deus, porque Deus age sim na nossa vida, mas também é uma decisão particular nossa. Meus irmãos, Deus tem o maior prazer, Ele fez todo o trabalho que devia ser feito. Ele olhou para mim e para você, e se entregou numa cruz. Só que este não é todo o processo. Há uma parte que compete a mim e a você fazermos. Uma parte que eu e você precisamos ter uma decisão firmemente. Deus faz o trabalho dele, mas nós precisamos também agir uma decisão particular. E eu quero que tu deixe marcado Jeremias e vamos para Romanos no capítulo 12, no verso 2.
E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler mais uma vez. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra traduzida aqui como conformeis, ou como não vivam conforme, que nós lemos aqui no grego, pode ter o sentido de se moldar. Uma das traduções que eles usaram aqui, colocaram, não vivam conforme, mas também há como se dizer, não se moldem. Então tu pode ler este versículo da seguinte maneira: e não se moldem conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Olha só, então existe um molde do mundo e um molde de Deus. Nós temos duas situações aqui. Se podemos falar que Jeremias foi para a casa de alguém que estava moldando, nós podemos nessa noite concluir que existe duas pessoas que moldam. Existe Deus que tem um papel fundamental na vida daquele que se entrega para Ele de moldar, mas existe também um sistema demoníaco que está tentando moldar a sociedade. E se eu leio aqui, Paulo está tentando nos ensinar uma coisa. Esse molde do mundo é um jeito de pensar, é um jeito de falar, um jeito de se vestir, um linguajar, um modo de viver. Enquanto o mundo ensina ódio, eu leio as Escrituras e vejo Deus nos ensinar o seu amor. Enquanto o mundo ensina talvez brigas, facções, contendas, confusões, eu olho para a Bíblia e vejo Deus nos ensinar a sua paz. Enquanto o mundo nos ensina prostituição e todo tipo de promiscuidade, enquanto o mundo nos ensina que família não é um padrão, que pode existir mulher com mulher, homem com homem, eu olho para a Bíblia e Deus nos leva a uma santidade. Tu nota que é um padrão celestial para nós, que nos é proposto em Cristo Jesus, e é um padrão pregado pelo reino, que não é o reino do Senhor. Então nós lemos aqui, que enquanto o mundo vai tentando nos ensinar algo, Paulo nos leva a entender que nós não podemos nos conformar com este molde. Nós não podemos aceitar um padrão, esta forma. E olha só, meus irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Aqui nós temos bem claro que nós só vamos experimentar o bom de Deus, a sua vontade agradável, a partir do momento em que a gente passar a nos reprogramar. A partir do momento em que a nossa mente passar a viver o que Deus tem para nós. Eu te convido a ler de novo o final do verso 2. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muito crente achando que vai experimentar a boa, vai experimentar a vontade perfeita de Deus, sem se deixar o quê? Ser modelado por Deus, sem se deixar ser moldado, sem transformar a sua mente, sem transformar o seu modo de viver. Meus irmãos, quando falamos em conversão, quando falamos em mudança de vida, quando nós nos entregamos para Deus, a primeira coisa que é necessário é eu e você entrarmos ali no lugar onde o oleiro começa a nos mudar, começa a nos programar. Então eu e você vamos não viver conforme estes moldes, conforme os padrões que vivíamos antigamente, ou conforme os padrões em que o mundo cita. Pelo contrário, agora nós começamos a renovar a nossa mente e viver aquilo que Deus tem para nós, e é somente assim
a gente começa a experimentar algumas coisas que Deus tem para nós. Não há como eu querer experimentar algumas coisas boas de Deus, algumas coisas agradáveis, sem reprogramar minha mente, sem que eu possa dizer: Senhor, me molda. A gente foi chamado, como o pastor Maurício pregou, culto de ceia, para ser sal. Não foi isso a palavra? Quantos estavam no culto de ceia? Pois então nós ouvimos ser sal. A palavra de Deus também diz que nós somos luz. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite, meus irmãos. Isso não está ligado a nós termos uma religião. Isso não está ligado a tu estar congregando na fonte de bênçãos. Isso não está ligado a gente estar congregando em qualquer que seja a denominação ou placa. Isso está ligado sim, porque Deus nos toca e nos molda, para que eu e você possamos ser sal, para que eu e você possamos ser luz. Deus tem que estar nos moldando, Deus tem que estar ali, fazendo o trabalho dele, sabe, na nossa vida. Como serei sal se eu não estou na mão daquele que vai me moldar, para eu possa ser sal? Como eu vou ser luz se eu não estou ali ligadinho com ele? Eu quero que você abra lá em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14. Tem outro texto interessante. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E aqui mais uma vez vocês vão e leram comigo a palavra não vivam. Tem algumas traduções que está escrito não vos amoldeis. Aqui está escrito assim, ó, como filhos obedientes não vivam conforme, ou não nos amoldeis. Esta palavra é a mesma palavra grega que nós encontramos lá em Romanos. Não se conformar com um molde, com um padrão. Então, como filhos obedientes, nós não podemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente, quando ainda estávamos na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos também. Há um Deus que deseja nos moldar no seu padrão, igreja. Nós precisamos viver aquilo que Ele tem para nós nesses dias. Precisamos reprogramar a nossa mente, não viver em conformidade com aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Deus está chamando nesses dias uma igreja santa, uma igreja que está o buscando para ser não como eu e você queremos ser, mas para refletir aquilo que Ele é, e Deus é santo. E ao ler essas passagens, eu comecei a me convencer que a gente precisa de uma atitude de rendição, para então o olheiro trabalhar em nós. Vamos para 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 20. 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Versículo 21. Assim pois, se alguém se purificar destes erros,
Tu entende que o oleiro trabalha, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Que parte é essa? É tomar uma decisão. Há uma cooperação da nossa parte, uma decisão. Em o quê? Nos sujeitarmos ao molde do oleiro. É impossível, meus irmãos, eu e você queremos viver uma vida do Evangelho, uma vida de sujeição a Deus, sem se sujeitar. Isso parece ser até... não tem lógica eu falar. Sujeição sem se sujeitar. Mas é o que muitas pessoas têm vivido. Como vou dizer, Deus, minha vida te dou, se não deixo Ele me moldar, se não deixo Ele trabalhar em áreas da minha vida, se eu não dou o controle de todos os aspectos, para que Ele possa então trabalhar como olheiro, me fazer um vaso para a honra dEle. Há um trabalho meu e teu, meus irmãos. Não adianta dizermos que é tudo sobrenatural, não. Há uma parte minha, eu e você precisamos tomar uma decisão nos dias de hoje e dizer: eu decido. Nós não lemos, não foi assim que muitos personagens da Bíblia fizeram, decidiu firmemente. Quando eu leio isso, eu vejo que não só estas pessoas confiavam em Deus, sabiam o que Deus podia fazer, mas que elas sabiam que era parte delas do processo decidir para viver uma vida de santidade. O oleiro trabalha, mas eu e você precisamos sim nos curvar à vontade dEle. E aí eu quero que você se lembre da quarta fase da criação de um vaso, que é o quê? A mistura do barro com alguns componentes que os tornam mais resistentes. E eu estava lendo sobre o tratamento da madeira. Existem madeiras nobres caríssimas. Mas o segredo de uma boa madeira está em seu tratamento. Eu olhei em alguns sites e já tive em casas que tem móveis, sabe esses móveis que são de madeira, móveis rústicos? A pastora Mara, minha tia, está aqui na casa dela, tem alguns móveis que são de madeira bonitos. Uma escada de madeira muito bonita. Mas tu sabe que uma madeira, ela não vai ser boa só porque ela tem nome. Esta aqui é madeira X, é uma madeira nobre. Não. O grande segredo de uma boa madeira está no seu tratamento. Como assim, pastor Everton? Eu fui ler, olha só o exemplo. O valor agregado de uma madeira tratada vai além do seu uso específico. Olha só que interessante. Uma estaca de eucalipto, por exemplo, comum, dura em média 3 anos. Uma madeira comum de eucalipto cru, 3 anos. Enquanto o tratamento desta mesma madeira permite que ela resista em média 20 anos. Vocês notam de 3 para 20? E nesses 20 anos, ela vai ser reduzida, os efeitos causados pelo tempo, por cupins, pelo sol. Aí eu comecei a ler e Deus, na hora, Ele pegou e falou comigo, falou no meu coração: Everton, uma madeira tem um potencial enorme de ser algo lindo. Potencial. Bom e duradouro, mas também pode ser apenas mais uma madeira. E aí eu logo me lembrei que Deus um dia olhou para mim, para você, não havia nada, mas Ele enxergou um potencial. Cada um de nós é potencialmente nobre para Deus. Cada um de nós pode ser um dos 8 tipos específicos de barro que podem ser mudados e se tornar um grande e lindo vaso para Deus de honra. Mas também podemos potencialmente ser vasos que não são qualificados para desonra, se não formos tratados. E aí eu te fiz lembrar do quarto processo, que é o processo onde este mesmo barro que passou pelo teste, me encontrei entre os 8, glória a Deus. Eu me converti, agora eu vou na igreja, eu frequento o culto 1 vez por semana.
Quantos sabem o que está escrito em Gálatas capítulo 5? Nós vamos ler neste capítulo algumas coisas que falam sobre frutos. E ali consta frutos do Espírito. Mas para que servem esses frutos do Espírito, se não para nos tornarmos qualificados? Se não para sermos o quê? Encontrados prontos. Para na nossa mistura, onde Deus olhou e enxergou aqui, tem um potencial vaso muito bom. Mas precisa passar pelo quarto processo, que é o processo onde eu vou colocar alguns elementos, e esses elementos vão o tornar forte, para poder então ser moldados e se tornar um vaso lindo para Deus. Tem muitas pessoas que querem ser vasos lindos para o Senhor Jesus, mas não compreendem que precisam se entregar e deixar com que os frutos se façam florescer, que o Espírito Santo entre e brote ali, como que se tivesse, como eu li para vocês, sendo colocado, implantado por Deus em nós, algo lindo da parte dele, para que eu e você pudéssemos então ser algo diferente. Aí quando eu li aqui Paulo falando a Timóteo sobre coisas que está em casa, e tem alguns vasos que pode ser um grandes vasos, fazendo uma referência para honra, utensílios de honra, utensílios de desonra. Eu me lembrei, cara, Deus enxergou em nós um grande potencial. Mas assim como eu aprendi que a madeira não é nobre e ela não vai ser boa só porque tem nome, não basta apenas nós termos nome. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida é nós recebermos o tratamento de Deus, a sua mão nos tocando. O que vai fazer diferença é eu e você não nos acomodarmos com o sistema que tem, sabe, regido o mundo, e falarmos não. Eu não me conformo, eu não me amoldo, isto não é para mim. Deus tem que trabalhar na minha vida. Então assim também como os vasos, a gente pode ser barros certos, mas se não tratados, como eu falei para vocês, não serviremos. E aí o barro é fácil de ser moldado, o oleiro consegue trabalhar bem nele, enquanto ele está mole. Então é uma roda que gira, e ele com a sua mão ali, vai derramando a água, com seus dedos vai fazendo a forma. Mas se este barro está duro, o oleiro já não consegue fazer muita coisa. Como anda o teu coração nesses dias, meus irmãos? Eu pensei no meu coração. Deus tem entregado tantas palavras, Deus tem nos dado oportunidades. Vivemos dias difíceis sim, mas deixa eu falar para vocês, não tem talvez um momento em que eu não dobro meu joelho e eu não sinto a presença de Deus, não sinto Deus falar, não sinto Deus ministrar. Nós não podemos falar que vivemos numa geração de Deus não está falando. Deus está falando, e aos montes, mas é somente para aqueles que se curvam à sua vontade. Quando eu e você nos dobramos, nós começamos a ouvir a sua voz. A decisão de ser um vaso de honra ou de desonra está onde nós somos moldados. E o oleiro trabalha numa roda. É parecido com aquilo que tinha antigamente. Eu não sei se algumas irmãs talvez ainda usam aquelas máquinas de costura. Eu me lembro que na casa da minha avó tinha uma que fazia 5 pés. Vai para frente e para trás, e aquele aparelho costurava. E um oleiro trabalha com um mecanismo que vai apertando, e aquilo vai girando enquanto ele faz os movimentos. Mas existe nós sermos moldados por Deus ou sermos moldados por coisas que estão na nossa volta. Ser moldado na roda do oleiro que nós lemos aqui, que representa o Senhor Jesus trabalhando na nossa vida, ou nos moldes do mundo. Que decisões nós temos tomado hoje para a nossa casa, para a nossa família? Deus não mudou o jeito de pensar, Deus não mudou o jeito de falar. Nós
temos esse potencial enorme, mas temos que decidir não se conformar, não se amoldar. O plano de Deus é muito mais do que um culto, mais do que um louvor no domingo, mas sim uma exposição nossa a Ele. Quando eu e você nos expomos a Ele, sabe, de uma forma mais direta, de uma forma mais constante, de uma forma, sabe, mais intensa. Deixa eu falar para vocês, meus irmãos, há um lugar de rendição, onde em oração nós nos rendemos ao olheiro. Eu me lembrei da oração modelo que Jesus falou. Quando vocês orarem, vocês devem orar da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como no céu. Vocês têm entendimento, meus irmãos, do que reino significa? Reino aqui nesta terra é sinal de quê? De governo, de autoridade, de liderança em nossa vida. Na oração modelo já estávamos sendo ensinados pelo Pai. Venha a nós o teu reino. Há uma governança sobre a vida daqueles que estão debaixo dessa autoridade, onde o governo domina. O que é ser liderado? Onde a Cristiane falava nos jovens sobre isso. Quando nós somos liderados, nós certamente confiamos naquela pessoa quem nos lidera. Quando há um reino, nós sabemos que este reino está lá em cima, que o reino de Deus é um reino de justiça e que Ele tem as melhores decisões para nós. Então assim eu me rendo, assim eu deixo que Ele lidere a minha vida, assim o oleiro pode e tem esse direito de trabalhar na minha e na tua vida. Vocês estão compreendendo nessas noites, meus irmãos? Abre lá em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 13. Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quantos nessa noite pode erguer as suas mãos e falar: se Deus quiser? Você sabe o que é isso? É um sinal de que nós temos um reino que nos governa. Nós temos um oleiro que está ali no trabalho fazendo aquilo que o compete. Olha o que Tiago fala, olha o que Tiago nos ensina. Deus, existe um negócio que eu quero fazer, Jesus. Me parece aos olhos naturais que é muito bom. Mas se Deus quiser, eu faço. Deus abriu uma oportunidade incrível para comprar tal coisa. Deus, isso me parece que vai ser uma mudança na minha vida. Mas se Deus quiser, não sou eu que tomo as decisões. Há um governo na minha vida. E eu entrego ali na sua mesa, dizendo: ei, tu sabes o melhor para mim.
Vocês têm noção de que o ser humano por muito tempo é ensinado com essa doutrina mundana a achar que tem controle e domínio sobre todas as coisas? Tem muita porcaria que se ouve nessas palestras em que se incentiva o ser humano a ser dono do seu próprio nariz e dizer: eu consigo, eu posso, eu faço. Quando na verdade nós deveríamos estar numa eterna dependência de: se Deus quiser eu faço. Quando nós vivemos desta forma, nós passamos a andar debaixo das mãos, debaixo das asas do oleiro, debaixo, sabe, de alguém que tem governo. O governo é dele. Nós nos submetemos a ele, não ao contrário. Não é Deus que se dobra para as nossas vontades. É eu e você que colocamos as vontades e dizemos: Deus, pouco importa o que eu quero, mas a tua vontade é que se cumpra na minha vida. Vocês querem ver como? Por que eu falo essas coisas, meus irmãos? O maior exemplo que poderíamos ter foi nos dado quando Jesus ora no Getsemane. Abre lá em Mateus 26. Mateus capítulo 26, o verso 39. Mateus 26, verso 39. Jesus está no Getsemane. As coisas estão apertadas para ele. Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e começou a orar, a falar com o papai. Meu pai, se é possível, que se passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você pode ler também o verso 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus, como homem, estava ali e ele pensou e orou para o pai e disse: pai, tem alguma outra maneira? Tem momentos na vida que talvez eu e você até podemos falar algumas coisas para Deus. Deus, será que não há um outro jeito? Isto não vai ser errado, é um pensamento que passa no coração do homem. Só que Jesus logo em seguida, ele pega e fala: mas seja feita a tua vontade. Reino, não só no céu, mas se cumpre na terra, na minha e na tua vida. Papai nos ensinou assim. Ele estava num momento chave, mas ele entendeu que a vontade do Pai era maior que todas as coisas. E tu sabe que tem uma ideia muito errada, que na oração nós obtemos coisas de Deus como se fosse um drive-thru de bênçãos, mas na realidade é na oração que Deus consegue coisas de nós. Por meio dessa comunhão nós vamos sendo mudados, alterados, trabalhados a fazer não mais a nossa vontade, mas agora a vontade do Pai. Porque para muitos o conceito de oração é eu baixar meu joelho e pedir: Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu estou precisando daquilo. Deus, eu estou precisando disso. Mas o sentido real de uma oração, meus irmãos, é tu baixar o teu joelho e Deus, o que conseguir, o que Ele quer de ti. Tu começa a orar e já não faz mais a tua vontade como plano na oração, mas sim a vontade do Pai. E Ele vai conseguindo coisas nossas. Quando nós baixamos no joelho e nós começamos a falar, o oleiro começa a trabalhar. A vontade dele começa a se cumprir. E aí tu vai ver que em determinado momento tu já está orando e tu já esqueceu de coisas que tu estava ali para pedir. Afinal, o que importa? Eu estou na presença do Pai. A vontade dele é o que
define se a minha vida vai para frente ou não. Não é aquilo que eu quero ou as visões que eu tenho. Isso vai determinar nós sermos vasos para a honra ou vasos para a desonra quando nós entendemos o trabalho do Senhor Jesus. Esse desejo humano, sabe, mas sobressaiu essa vontade do Pai em Jesus. Conosco não deve ser diferente. Nos curvarmos, nos rendermos à sua vontade. Deus é um Deus que ainda trabalha em nós, muda. A palavra vai dizer que Deus é o mesmo ontem, Ele é o hoje e o será para sempre. Deus não muda, Deus não altera, meus irmãos. Somos nós que achamos que algumas coisas alteraram. Deus é um Deus que ainda trabalha. Só que, porque as coisas ainda continuam a não acontecer na grande maioria? Eu me perguntei para Deus, eu disse: Deus, mas se Tu és o olheiro. E é engraçado que lá em Jeremias, quando Jeremias chega aí e começa a ver, diz que o vaso que de barro estava sendo feito pelo olheiro estragou nas suas mãos. Eu quero que tu entenda, não é um vaso pronto já, é a matéria-prima ainda na sua quinta parte. Começou a perder a forma, mas ele estava ali e havia alguém para moldar e deixar da forma correta, meus irmãos. Há um Deus nesses dias que deseja com que eu e você estejamos ali na sua roda para sermos alinhados. Deus está alinhando muita coisa nesses dias, meus irmãos. Deus está derrubando muito altar errado. Deus está derrubando muito pecado oculto. Para quê? Para que Ele possa moldar a vida daqueles que o pertencem. Transformação não é um castigo de Deus para nós. Este molde que o oleiro faz não é uma espécie de algo ruim, não é um fardo. Pelo contrário, ele é um privilégio para nós nos tornarmos parecidos com Ele. Sede santos porque Ele é santo. O oleiro está ali trabalhando, o oleiro está moldando na minha e na tua vida. Quantos nessa noite gostariam de erguer as suas mãos e com um coração sincero dizer: Deus, entendi o teu recado. Me muda, me molda e me transforma em todas as áreas. Eu quero que tu baixe a tua cabeça, feche teus olhos.